Graças e paz, pode sentar, irmãos. Chuva abençoada, amém? Amém? Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13. Aleluia. Maravilhoso estar na casa de Deus. Mateus 16, verso 13. Nós vamos ler até o verso 20. Ô glória! Amém, meus irmãos? Amém? Quem está aqui? Ô glória! Vamos comigo aqui em nome de Jesus. Às vezes Deus dá uma palavra para a gente que é só para o culto específico. Às vezes Deus traz uma palavra só para o culto. Eu já preguei aqui, já trouxe sermões aqui, apenas uma vez, nunca mais preguei. Mas às vezes também Deus ele trabalha por períodos, por estações. Por incrível que pareça, Deus ele tem ministrado ao nosso coração sobre Mateus 16, e nós vamos continuar nesse texto. Amém? Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar nesse texto durante 2 meses. Focamos aí o verso 18 sobre eclésia, a igreja do Senhor, e nós vamos continuar falando sobre esse propósito de Deus, só que agora a gente vai dar uma aumentada no fogo. Amém? Vamos dar uma esquentada mais nessa chapa e vamos para um nível mais elevado. O tema da série é as chaves, você pode declarar comigo? As chaves do reino. Glória a Deus. Vamos ler, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuemos aqui. Acabou a bateria. Verso 19. Vamos ler junto o verso 19? 1, 2, 3. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Verso 20. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo ar que estamos respirando, te agradecemos por essa chuva, ó Deus, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelo ministério a qual o Senhor nos deu, te agradecemos, Pai, porque temos saúde, te agradecemos pelo alimento, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou em nossas vidas, e eu quero te louvar nesse momento por aquilo que o Senhor é, o nosso Deus, o nosso Senhor, Deus conosco, o Emanuel, e o Senhor está neste lugar. Eu te agradeço, Pai, te agradeço pela sua santa palavra, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos movido, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos ativado. Muito obrigado por essa noite. Usa mais uma vez, Senhor, vaso de barro, que essa palavra venha ao nosso coração, que essa palavra venha nos despertar, Senhor, nesta noite,
e que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Iremos agora para uma segunda fase, amém? Foi nos despertado a consciência da nossa identidade, quem nós somos, a eclésia, os enviados para estabelecer uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. Assim como Jesus, ele começou seu ministério, diz a palavra no tempo, na plenitude dos tempos, Jesus veio a essa terra, e ele iniciou seu ministério, porém, Jesus ele esperou o Kairós de Deus, com 30 anos, após ser batizado, Jesus ele começa a pregar, e a mensagem que Jesus pregou é a mensagem do reino de Deus, as boas notícias do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus nada mais é do que o governo do céu sobre a terra. Jesus vem para governar, para dominar, para impor o seu reino. Então quando ele começa a pregar, ele diz, boas notícias vos trago, boas novas vos trago, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O rei chegou para governar, glória seja dado a ele. E quando Jesus vem, ele vem para colocar em ordem aquilo que está em desordem. Quando Jesus vem, ele vem para colocar em ordem o caos. Assim como lá no início, diz a palavra em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, porém o céu e a terra estavam sem forma e vazio. Então vem o Senhor, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, então o Senhor vem, e Ele traz ordem àquilo que estava em desordem, e assim é o reino de Deus. O reino de Deus ele vem para trazer ordem sobre aquilo que está em desordem. O reino de Deus vem para trazer, colocar as coisas no seu devido lugar. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, aleluia, toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ele vem para colocar a vida em ordem, ele vem para tirar o caos, ele vem para governar, ele vem para dominar. Louvado seja Deus. E não é diferente com a igreja. Quando ele declarou que nós somos a igreja, e sobre a igreja as portas do inferno não vão prevalecer, ele também nos chamou para que nós sejamos quem? Embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, aqueles que irão colocar em ordem o caos, aqueles que irão trazer governo. Louvado seja Deus, aleluia. E dentro dessa palavra, a nível de contexto, Jesus ele leva os seus discípulos a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Irmãos, eu estive nessa cidade. Essa cidade na época era temida, porque essa cidade foi edificada por Herodes. Herodes construiu essa cidade e ele edificou em nome de César Augusto e também em homenagem ao seu filho, Filipe. Nessa cidade havia ali 4 templos pagãos dedicados ao deus Pan. Era um lugar de paganismo, de idolatria, de orgias. Interessante que lá em Cesareia de Filipe, esse templo ele foi edificado sobre a rocha, sobre a montanha do Hermon. E ali também havia um buraco que eles chamavam de a porta do inferno. Então Jesus vai até aquele lugar, e Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Essa palavra é conhecida, porém muito profunda. E os discípulos começaram a falar. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então, naquele momento, Jesus faz a pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? Talvez naquele momento houve um silêncio ali. E Pedro levantou a voz e disse: Tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Meus irmãos, Deus está nos preparando para um tempo novo de autoridade. Deus está nos levando a um patamar mais alto. Deus está nos chamando, Ele deseja entregar para nós a autoridade. Mas eu quero dizer para você, que antes de vir a autoridade, é necessário ter revelação de quem é Jesus. Nada vai acontecer na minha vida e na sua vida sem nós termos essa revelação de quem é Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre a revelação. A revelação que o Espírito trouxe para Pedro fez toda a diferença. Jesus diz em Mateus 11:25, naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E o verso 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, existe um mistério, existe algo precioso aqui nessa noite, que eu e você fazemos parte disso, a revelação do Cristo, a revelação de quem é Jesus. Muitos olham para Jesus apenas como um curandeiro, muitos olham para Jesus apenas como aquele que é um mestre, um grande homem, muitos olham para Jesus como um operador de milagre, mas nós, louvado seja Deus, nos foi revelado pelo Espírito, de fato, que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Saber quem é Jesus vai fazer toda a diferença na sua jornada. Por quê? Porque a revelação de quem é Jesus vai trazer para mim e para você a nossa identidade. Saber quem é Jesus vai gerar em mim e você a nossa identidade. Se eu sei quem é Jesus, essa revelação de quem é Jesus vai gerar em mim e vai gerar em você a nossa verdadeira identidade. Quem nós somos. O grande problema hoje de muitos é essa crise de identidade. O grande problema de muitos hoje é não saber quem a pessoa é, quem você é de fato em Jesus. Então saber, conhecer Jesus deve ser o nosso alvo. Quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais o Espírito Santo revelar para você quem é Jesus, mais você vai ter ciência de quem você é em Deus, da sua identidade. Isso é poderoso, meus irmãos. Essa revelação que o Pai trouxe para Pedro, naquele momento, gerou em Pedro a sua verdadeira identidade. Quando Jesus olha para Pedro e diz: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Naquele momento, a revelação trouxe a identidade de Pedro. Saber quem é Jesus vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu te faço essa pergunta hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você pode, por uma questão de consciência, dizer: não, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é tudo para mim. Talvez você possa até falar isso por uma questão religiosa, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer revelar de fato quem é Jesus. Isso deve ser uma busca, isso deve ser um propósito na sua vida. Conhecer a Jesus, entender quem é Jesus, fará toda a diferença para que você entenda quem é você. Conhecer Jesus, saber quem Ele é, vai gerar em você a sua verdadeira identidade. Foi isso que aconteceu com Pedro. Vamos caminhar aqui para a gente crescer nesse entendimento. Então o Pai revelou para Pedro naquele momento quem era Jesus. E Pedro declarou: tu és o Cristo, tu és aquele que as profecias declararam, tu és o Messias, o ungido, aqueles que todos os judeus esperam, o Messias, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Aleluia. E naquele momento Jesus olhou para ele e revelou a sua identidade. Todo aquele que entende quem é Jesus, todo aquele que compreende e tem essa revelação de quem é Jesus, sabe qual é a sua identidade. João capítulo 1 verso 12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E saber a sua identidade fará toda a diferença na sua jornada, meu irmão. Saber a sua identidade fará toda a diferença na sua jornada. Durante 2 meses, Deus estava falando conosco a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Quem nós somos? Somos a eclésia, somos a geração eleita, somos sacerdócio real, somos propriedade exclusiva dele, somos a embaixada, os mensageiros, nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Durante 2 meses, Deus estava revelando para nós a nossa identidade, quem nós somos, a igreja do Senhor, os filhos de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui muito importante, irmãos, que tem acontecido e nós precisamos estar atentos a isso, porque entender a nossa identidade é extremamente importante para a gente cumprir o propósito de Deus. Porém eu quero dizer algo para você, que o nosso adversário, o diabo, ele sabe quem nós somos. O nosso adversário, ele acredita muito em nós. Ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Então o diabo, ele sabendo de tudo isso, sabendo de que Deus tem um plano em nossa vida, de que nós fomos revelados, nós recebemos a revelação, o Espírito Santo, de quem é Jesus Cristo, nós recebemos Jesus na nossa vida, nós temos a ideia de que somos a igreja, que somos os filhos de Deus. Ele vai fazer de tudo para boicotar, para impedir você de avançar nessa revelação e nessa caminhada com Deus. O diabo, ele acredita muito em nós. Ele sabe do poder que está sobre nós. Ele sabe ele tem a consciência do que a igreja pode realizar. Ele tem a consciência de quem nós somos em Deus. Por isso ele vai agir de todas as maneiras para nos distrair, para nos afastar, para que nós venhamos estar fora do propósito de Deus. Ele vai investir pesado. Toda revolução espiritual, antes que essa revolução aconteça, o diabo vem para impedir. Aconteceu com Jesus, quando Jesus nasceu, meus irmãos. A estratégia do diabo foi, em Mateus 2, matar Jesus. Quando os magos foram lá adorar Jesus, e eles foram até o rei Herodes estava nervoso, o rei Herodes ficou irado, portanto ele ficou nervoso porque os magos não voltaram com a notícia de onde estava Jesus. Então o que ele fez? Ele matou todas as crianças em Belém, todas as crianças que tinham nascido de 2 anos para baixo, ele assassinou, porque o diabo sabia quem era Jesus, o diabo sabia a missão de Jesus, o diabo sabia o que ele iria realizar, portanto ele se levantou para boicotar, para impedir Jesus de avançar. Novamente, se você olhar o texto bíblico em Mateus 4, após Jesus ser batizado, Jesus foi levado ao deserto, e quem vem ao deserto? O tentador. O diabo se levantou para mais uma vez boicotar, para mais uma vez afastar Jesus do seu alvo, para mais uma vez confundir Jesus. Então presta atenção, meu irmão. Nós recebemos aqui durante alguns meses uma palavra poderosa de quem nós somos. Nós recebemos aqui ministrações poderosas de quem nós somos e o que está sobre nós. E o diabo, ele vai se levantar de todas as maneiras para boicotar, para impedir nós de avançarmos. Por quê? Porque se o diabo nos parar, se o diabo ele nos distrair, irmãos, se o diabo vir contra nós para nos distrair, ele vai nos afastar do propósito de Deus. Então nós não vamos exercer a autoridade, as chaves que estão liberadas para cada um de nós.
Então eu quero pedir para você que está aqui hoje, Jesus te trouxe hoje aqui, eu creio que Jesus te trouxe hoje aqui. Você enfrentou essa chuva, Ele te trouxe hoje aqui. Então fique atento, meu irmão, fica esperto, porque o diabo está tentando boicotar você. Ele vai tentar de todas as maneiras impedir você de receber a chave, de exercer a autoridade, de se posicionar, porque a revelação ela traz em nós a nossa identidade, e saber quem nós somos gera em nós autoridade. Então o diabo ele vai impedir, ele vai se levantar no meio do caminho para impedir eu e você de exercermos autoridade, porque ele sabe, se eu e você nos posicionarmos na autoridade que está liberada sobre a igreja, ele sabe que ele é inofensivo, ele sabe que ele não vai poder exercer a sua missão, que é matar, roubar e destruir. Então eu quero que você nessa noite, eu quero que você que está me assistindo pela internet, fique atento o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo ao seu redor. O diabo ele não brinca, o diabo ele acredita em você, o diabo investe pesado, ele vem para roubar, indiretamente, como diz João 10:10, ele vem para matar e ele vem para destruir. Então ele vai fazer de tudo para impedir, porque Deus está preparando para esse tempo uma grande revolução, um grande avivamento. A igreja está sendo despertada, a igreja está se posicionando, a igreja está se alinhando com o propósito de Deus, e ele sabe que contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Então ele vai se levantar para impedir, para boicotar, para atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso é importante você ter consciência de quem você é. É importante você ter consciência da autoridade que está sobre você. Você é filho de Deus. Sobre você existe uma promessa. Sobre você existe poder, autoridade, unção, graça. Então ele vai se levantar de todas as maneiras, em várias e diversas circunstâncias, para boicotar, para frustrar você, para fazer você ficar distraído. E não é tempo de distração, irmãos. Não é tempo de distração. É tempo de receber autoridade. Porque sobre a igreja existe uma missão: implantar o governo de Deus. E quando o governo de Deus vem, o caos, aquilo que está em desordem, a treva, ela tem que ser dissipada. Quando o reino de Deus vem, irmãos, o reino de Deus vem para trazer paz, para trazer justiça. E assim como nós já aprendemos aqui durante meses, nós somos os embaixadores, nós somos os representantes do reino, nós somos a eclésia. É por isso que Jesus vai até Cesareia de Filipe, porque aquela cidade era uma cidade que todos tinham pavor. Daí vem a palavra do Deus Pan, que deriva a questão do pânico, do medo. O diabo, naquele tempo, ele neutralizava, através da mitologia grega, através de toda aquela cultura maligna em Cesareia de Filipe, ele trazia pânico, medo, ele neutralizava, as pessoas tinham pavor de ir naquela cidade. Interessante que aquela mesma cidade ali, irmãos, embaixo daquela cidade, sobre aquela rocha, acima dela estava o Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte onde Deus ordena a bênção sobre Sião, como diz o Salmo 133. A nascente do Rio Jordão nasce ali e vem sobre toda as cidades de Israel. E justamente ali o diabo vem e planta a sua cultura, implanta o seu domínio. E aqueles templos ali, aquele lugar que era conhecido como as portas do inferno, Jesus faz questão de subir até aquele lugar. Ele sai da Galileia e leva os seus discípulos, e é o norte de Israel, é a parte alta, e ele leva os seus discípulos até ali. E ali Pedro recebe a revelação de que ele era o Cristo, e Jesus entrega para Pedro a sua verdadeira identidade: tu és Pedro,
Pedro entende agora quem ele é no reino, a sua identidade. E justamente ali Jesus diz: está vendo toda essa estrutura maligna? Está vendo as portas do inferno aqui? Contra vocês, toda essa estrutura não vai prevalecer. Interessante que nós temos como hábito se defender das estratégias do diabo. Mas, na visão bíblica, a igreja é quem tem que atacar, não se defender. Nós temos aquela mentalidade: eu vou ficar quietinho porque eu não quero conversa com o diabo, então ele com seus problemas e eu com os meus problemas, então vamos embora. E quando ele vem contra a nossa vida, a gente se defende, né? Eu vou me defender, vou na igreja, vou orar, vou jejuar. Mas a visão de Deus para a igreja, para a eclésia, é justamente ao contrário. Jesus faz questão de ir até aquele lugar, Cesareia de Filipe, lugar que agora é um lugar que traz pânico, pavor. E Jesus ali, ele faz a declaração mais poderosa, que sobre a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Louvado seja Deus. E sabe o que Deus está falando conosco? É importantíssimo nós recebermos essa palavra hoje, porque Deus, aleluia, através da revelação que temos recebido de quem é Jesus, do seu poder, dos seus atributos, da sua grandeza, da sua glória. E nós estamos aqui na igreja e nós glorificamos a Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é maravilhoso, conselheiro. Deus é a identidade de Jesus, é a essência de Jesus. Nós estamos conhecendo Jesus. Então Ele se revelou agora para nós. Através dessa revelação do Espírito, nós agora também sabemos quem nós somos. Nós somos a igreja. Nós somos os filhos. Nós somos embaixada do reino. Nós somos propriedade exclusiva. Nós somos sacerdócio real. Aleluia, nação santa. Os filhos de Deus que foram tirados das trevas para a luz. Mas para quê? Para que saber essa identidade? Para que possamos exercer a autoridade que está sobre nós. E aí que entra a estratégia do diabo. Ele quer parar. Estamos no meio do ano, irmãos. Muita coisa de Deus vai acontecer esse ano na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Mas o diabo vai fazer de tudo para boicotar. Ele vai se levantar para boicotar. Ele vai se levantar para tentar neutralizar. Ele vai usar situações no trabalho. Ele vai usar situações em casa. Ele vai usar situações nos relacionamentos. Ele vai tentar procurar gerar em você frustrações para distrair você, porque Ele sabe quem é você. Ele sabe que sobre você existe poder. Ele sabe que sobre você existe uma chamada. Ele sabe que sobre você existe uma unção, que Deus já liberou as bênçãos espirituais sobre nós, a igreja do Senhor. Então Ele vai fazer de tudo, porque uma revolução, um avivamento, um despertar de Deus está para acontecer nesses dias, e Ele vai fazer de tudo para impedir isso, de nós avançarmos, porque Ele tem consciência. Se nós usarmos as chaves do reino de Deus, que serão entregues a partir dessas ministrações de quinta-feira, você vai receber chaves poderosas aqui que vai abrir, irmãos. Você vai receber autoridade. Deus está dando autoridade para a igreja. Deus está derramando autoridade sobre nós. É um tempo novo sobre essa igreja. É um tempo novo sobre a vida dos pastores dessa igreja. É um tempo novo sobre as nossas famílias. É um tempo novo sobre os jovens. É um tempo novo sobre os adolescentes. Algo grande, uma revolução grande está para acontecer, irmãos, e será tão poderosa que vai se alastrar por esse bairro. Essa igreja, irmãos, será uma luz para esse bairro. Louvado seja Deus. Deus está nos preparando para algo grande. Deus está nos levantando para algo grande que Ele irá realizar nesses dias. Eu creio nisso. Eu estou debaixo dessa palavra. Mas o diabo, ele vai querer boicotar, assim como aconteceu com Moisés.
Nos dias de Moisés, Deus tinha uma chamada para Moisés, mas Ele fez de tudo para paralisar Moisés desde quando Moisés nasceu. Assim foi na vida de José, assim foi na vida de Davi, assim foi na vida de Jeremias, e assim foi na vida de Jesus. Quando Jesus chegou em Nazaré, meus irmãos, quando Ele pegou ali em Cafarnaum o livro do profeta Isaías, depois que Jesus pregou, os seus patriotas ali de Nazaré ficaram tão irados com Jesus que levaram Jesus para o monte da precipitação, e tentaram matar Jesus, porque o diabo ele vai tentar boicotar antes do avivamento acontecer. Ele vem para tentar impedir o propósito de Deus na nossa vida. Então fique atento, meu irmão, vigie em nome de Jesus. É tempo de jejuar mais, é tempo de orar mais, é tempo de ler mais a palavra de Deus, é tempo de vir mais para a igreja. Se for possível, vem na terça, se for possível, vem na quinta, se for possível, vem na sexta jovem. É tempo de se revestir de autoridade, meu amado. O diabo não está satisfeito. Obreiros, o diabo não está satisfeito com aquilo que estamos recebendo, a revelação que estamos recebendo aqui de Deus. Eu tenho conversado com alguns pastores, eles estão admirados com essa igreja. Talvez você que está aqui não está tão admirado assim, mas as pessoas que estão do lado de fora estão admiradas. Hoje mesmo, conversando com um pastor, ele estava agradecendo pelos cultos da internet, porque quantas palavras ele recebeu. Hoje mesmo ele falou, eu estava pensando em desistir, eu estava pensando em parar, eu ia lançar tudo para o alto, e eu coloquei a mensagem que você me mandou aqui do Café de Pastores, e essa mensagem trouxe um ânimo, ativou a minha vida. Aleluia. E a promessa de Deus para essa igreja, a palavra que já foi declarada sobre essa igreja, que essa igreja vai inspirar pessoas, que a sua família vai inspirar pessoas, que os pastores dessa casa vão inspirar pessoas. Essa igreja vai ser um aeroporto, irmão, para que pessoas entram aqui e vão voar. Louvado seja Deus. Muitas coisas vão acontecer, pessoas que vão revolucionar o nome de Jesus, o bairro, a cidade, vão sair daqui, desse lugar. Deus vai realizar coisas grandes. Irmão, você não tem ideia, eu também não tenho dimensão disso. Eu não tenho dimensão, porque nós somos pequenos, porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, mas o Deus que está sobre nós, Ele é poderoso, e é Ele que nos chamou. Cada culto que você vir, você vai receber uma chave. O que são essas chaves que Deus declarou para Pedro? Eu te darei as chaves, no plural. Essa chave que liga o céu com a terra, e tudo que você ligar aqui na terra será ligado, Pedro, e tudo que você desligar será desligado. Em Mateus 18, Jesus reforça essa palavra, não só apenas para Pedro, mas agora para os discípulos também. E mais uma vez ele fala, Mateus 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que representa isso, pastor? Que mistério é esse? Irmãos, nós temos a autoridade, nós somos a ponte que vai ligar o céu com a terra. Nós temos, sobre nós existe uma autoridade, meu irmão, de fazer com que aquilo que está no céu seja liberado para a terra. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas sabe o que falta? A igreja se posicionar para que essas bênçãos sejam liberadas. Então é importante você estar esperto, conectado. Deus vai te dar chave para você viver a bênção de Deus no seu matrimônio. Deus vai te dar chave para você receber a bênção de Deus na sua vida financeira. Deus vai te dar a chave, o segredo para você abrir as portas no ministério, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Então é tempo de estar aberto para aquilo que Deus vai fazer, é tempo de buscar a Deus. Não deixe o diabo boicotar isso. Ele não quer que você receba essas chaves, ele não quer que você se posicione, porque se você exercer a chave, você vai ligar aqui na terra e será ligado no céu.
Se nós exercemos essas chaves, essas autoridades que serão liberadas sobre nós, bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais, milagres de Deus, avivamentos de Deus, transformações serão liberadas, vai acontecer e você vai ver com os seus próprios olhos. Não será apenas agora no campo profético, não será apenas agora no campo da fé, não será apenas agora na questão de ver o espiritual, mas nós vamos viver isso na realidade, nas nossas vidas. Louvado seja Deus, porque a presença de Deus é real, a glória de Deus é real, o poder de Deus é real, os milagres de Deus são reais, aleluia. Se nós recebêssemos de fato essa palavra nessa noite, eu estou tão empolgado, irmãos, com as próximas ministrações. Eu estou tão empolgado com aquilo que Deus vai entregar para nós. As chaves, muitas vezes nós, a igreja, estamos aqui, irmãos, muitas vezes cabisbaixos, desanimados, olhando para os problemas, olhando para as diversidades, vivendo nossa vida, ó céu, ó terra, vivendo as nossas frustrações, nos vitimizando, sendo que sobre nós existe autoridade, sendo que sobre nós já foi liberado essas chaves, é que nós não nos posicionamos. Mas um tempo novo está vindo sobre sua vida, irmão. Eu vou repetir isso, um tempo novo está vindo sobre a sua vida. Cuidado, o diabo quer boicotar isso, meu irmão. O diabo quer boicotar isso. A revelação traz identidade. E saber quem você é extremamente importante para você viver essa autoridade de Deus. Revelação, identidade e autoridade. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, no plural, os mundos, pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Perceba aqui que a palavra fala sobre mundos, no plural. Quem está me ouvindo aqui? Quem está me ouvindo? O pessoal vai te achar doido, irmão. Mas não existe só esse mundo aqui que você está vendo. A Bíblia diz que os mundos foram criados. O grande problema é que a gente só está vivendo esse mundo. O grande problema é que você vai trabalhar, só se baseia nesse mundo. Estamos incrédulos demais. Sendo que a palavra fala sobre mundos. E sobre nós, a igreja do Senhor, sobre os discípulos, existe a chave para ligar os mundos. O mundo físico com o mundo espiritual. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Em Cristo foram criadas coisas visíveis, e as coisas invisíveis. Aquilo que só aquele que tem autoridade, aquilo que só aquele que recebeu revelação, aquilo que só aquele que sabe a sua identidade, aquilo que só aquele que recebeu a chave pode ver. As coisas invisíveis, aquilo que o olho não está vendo. Louvado seja Deus. Nós temos sobre nós está a autoridade de conectar o céu com a terra, de trazer a vontade de Deus que está no céu sobre a terra, de estabelecer o reino de Deus, o reino dos céus na terra. Não sobre o templo apenas, mas na nossa vida, no nosso dia, trazer as coisas invisíveis. Chegou a hora da gente viver, não daquilo que estamos vendo, mas viver pela fé, meu irmão. Viver pela fé. São as chaves que Deus estará entregando para mim e para você. Mas o que eu quero destacar nessa primeira mensagem aqui, irmãos,
O que eu quero destacar para você é sobre esse boicote do diabo, sobre essa estratégia maligna que vem para neutralizar, para trazer medo, para tirar você do foco, para fazer você se afastar. Lembra da palavra que recebemos aqui no Café de Pastores? Neemias ele tinha um grande projeto, ele estava reconstruindo os muros, e por 4 vezes ele recebeu cartas para ele descer, tirando Neemias do foco, e ele mandou recados dizendo: eu não vou descer porque eu estou numa grande obra. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Fique posicionado, fique atento, continue firme, continue buscando a Deus, continue em oração, continue se posicionando, continue servindo a Ele. Aleluia, porque estamos em uma grande obra. O diabo não vai boicotar, o diabo não vai prevalecer. O diabo está achando que nós estamos na defesa, mas nós já estamos no ataque. Antes de ele vir contra nós, nós já estamos se posicionando, nós já estamos em oração, nós já estamos nos erguendo diante de Deus para exercer a eclésia, para exercer o reino de Deus, para levar o amor de Cristo. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele sabe que muitos viciados serão libertos, ele sabe que muitos casamentos serão restaurados, ele sabe que muitas pessoas serão cheias do Espírito, ele sabe que nós estamos preparando a próxima geração, nós estamos preparando os filhos, nós estamos preparando as crianças para reinar nessa terra. Ele sabe que deste lugar vai sair pregadores, missionários, vai sair médicos, vai sair advogados. Então ele está se levantando, ele vai se levantar porque ele quer impedir essa revolução. Mas eu quero declarar nesta noite, porque eu sou ministro do Evangelho, e sobre mim existe uma autoridade, sou pastor dessa igreja, contra todo principado, potestade, autoridade maligna, contra todo domínio das trevas, contra toda a ferramenta do diabo, eu declaro o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, e sobre o nome de Jesus há poder, sobre o sangue de Jesus há poder, e sobre essa igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Quer aplaudir? Então aplauda, irmão. Colossenses 3:10 vos revista do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, quanto mais você conhecer a Deus, aleluia, mais você vai entender sua identidade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai compreender quem você é. E quanto mais você estiver ligado na sua identidade, mais autoridade você vai receber de Deus. Então eu quero dar um conselho para você: não falta o culto, irmão. Pastor Daniel foi usado terça-feira aqui poderosamente. Quem estava aqui terça-feira? Agora, palavra poderosa do pastor Daniel. Pastor Daniel, ele já trouxe uma chave para a igreja, através da vida de Josué. Seja corajoso, a chave. Seja determinado, chave. O último encontro de casais aqui na igreja foi poderoso, foi tremendo. Recebemos aqui a chave para o matrimônio. O café de pastores, recebemos a chave. Culto de quinta-feira agora estará sendo liberado sobre nós as chaves, a chave que vai abrir a porta. Oh, irmão, é tremendo. Já posso ver, meu irmão. Os olhos da fé eu já posso ver. Você vai sair da teoria. Você vai sair da teoria. Você vai viver na prática. Você vai enxergar a glória de Deus, os milagres de Deus. O diabo não vai prevalecer. Eu já posso ver isso. Aleluia. Fica de pé que eu já estou encerrando. E eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro acabou de receber essa revelação poderosa. Mas depois de 10 minutos,
vou chutar alto, depois de 15 minutos, o diabo veio e boicotou. Como pode, irmãos? Na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo ambiente, e é assim, às vezes dentro da igreja o diabo vem para boicotar, irmão. Você está aqui sentado ouvindo a palavra, daqui a pouco vem um pensamento que não tem nada a ver com esse momento. Você está aqui sentado ouvindo a palavra, você está aqui na adoração, na oração, daqui a pouco vem algo, um boleto que você... Uma situação vai acontecer para você sair do foco, para boicotar. Naquele momento Pedro foi boicotado. Depois de tudo isso, depois que Jesus declarou a sua identidade, depois que Jesus ministrou sobre ele, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Então Jesus, ele se revela como Cristo, e ele fala sobre o que iria acontecer com ele, a crucificação. E na mesma hora Pedro chama Jesus de lado: Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. Não, faz isso não, Jesus. Fica atento, meu irmão. Fica atento, minha irmã. Estamos em uma grande obra. O diabo vai vir porque ele acredita em você. Ele sabe da chamada. Ele sabe o seu histórico. Ele conhece você. Ele tem pesquisado sobre a sua vida. Então fique atento. Se posicione. Para que não aconteça o que aconteceu com Pedro. Ouvir essa repreensão de Jesus Cristo: para trás de mim, Satanás. Olha como Jesus ele sabia muito bem a estratégia do diabo, desde lá de Mateus 2, usando Herodes, depois lá no deserto, depois lá em Nazaré, agora usando o próprio discípulo que está do lado dele. É assim que temos que agir com o diabo, meu irmão. É assim que temos que agir no mundo espiritual. Não dá para negociar. Não dá para tentar fazer uma parceria. É guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. A eclésia vai estabelecer a cultura do reino de Deus, queira o diabo ou não. As promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, queira o diabo ou não. Temos sobre nós as chaves do reino dos céus, louvado seja Deus. E Ele não vai prevalecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. E nós vamos entrar em guerra aqui, meu irmão. Nós vamos entrar em guerra. Essa oração agora não pode ser uma oração passiva. Essa oração agora não pode ser uma oração sem propósito. Nesse momento nós estaremos neutralizando, meus irmãos, as estratégias do diabo. Estamos em uma transição de 2 semestres aqui. Estamos entrando em um novo período. Estamos entrando agora em uma nova etapa. Nós temos agora o mês de julho. Temos agora o mês de agosto. Temos agora o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Para que possamos responder o chamado de Deus. Aleluia. Até o final do ano muita coisa vai acontecer. Grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Bênçãos espirituais já estão nas regiões celestiais. Nós vamos exercer autoridade e essas bênçãos serão liberadas.
Aquilo que está nas regiões celestiais vai descer para a terra, porque estamos conectando a terra com os céus. Estamos conectando a terra com os céus. Então entre agora em batalha em nome de Jesus. Você sabe as suas lutas, você sabe as suas guerras, você sabe do propósito de Deus para a sua vida, você sabe quem te chamou. Então não deixe ninguém agora orar por você, é você que vai orar, é você que vai se posicionar, meu irmão. Você é a eclésia do Senhor. Exerça sacerdócio neste momento e ministre diante de Deus agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo, te agradeço, Pai, te agradeço por essa noite, te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse tempo, te agradeço, Senhor, por essa nova chance, te agradeço, Espírito Santo, te agradeço, Pai. Oh Espírito Santo, te louvo, te exalto, Senhor. Coisas novas estão para acontecer, o Senhor é Deus de coisas novas. Nos revestimos agora dessa novidade, desse conhecimento do Senhor, ó Pai amado. Exercemos agora, Senhor, no nome de Jesus, nossa posição no reino, como eclésia, como a igreja do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Todo medo agora, todo pânico, em nome de Jesus, todo temor agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. O Senhor deixou sobre nós as chaves do reino, e quando nós ligamos na terra é ligado nos céus. Então neste momento estaremos em concordância agora, em nome de Jesus entraremos em concordância agora, unidos agora, pastores, servos, ministros, obreiros da casa do Senhor, levitas da casa do Senhor, aqueles que foram chamados, em nome de Jesus, estamos agora entrando em batalha, assim como essas chuvas estão descendo, sobre a terra, assim serão as bênçãos do Senhor sobre este lugar, assim serão as bênçãos do Senhor sobre este lugar. Aquilo que estava retendo, aquilo que estava impedindo, aquilo que estava bloqueando, em nome de Jesus Cristo, exercemos a autoridade agora. O Senhor declarou na sua palavra que sobre a igreja o Senhor derramaria poder, autoridade, e nós pisaríamos em serpentes e escorpiões, em nome de Jesus. Nessa hora eu declaro, toda potestade maligna, todo dominador, todo espírito do pânico, todo espírito do medo, todo espírito de depressão, todo espírito de fracasso, todo espírito de pobreza, todo espírito de miséria, todo espírito de religiosidade, todo espírito maligno, em nome de Jesus, bata em retirada deste bairro, bata em retirada dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Satanás, todos os demônios territoriais, todos os demônios que estão agindo nessa rua de trás, que estão agindo na Baltazar Barroso, que está agindo nos bares dessa rua, em nome de Jesus Cristo. Satanás, entramos em guerra neste momento, estamos nos preparando para uma grande batalha. Você vai perder, você está perdendo, você será destronado, em nome de Jesus Cristo. O reino de Deus está chegando, assim como Ezequiel é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é como Ezequiel, estamos diante de um vale de ossos secos, e essa cidade, e esse bairro, e essa rua é como um vale de ossos secos, e o Senhor declara para nós nessa noite: profetiza, igreja, profetiza sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre o vale de ossos secos, sobre o vale de ossos secos, sobre o lugar que está em morte, sobre onde há derrota. Em nome de Jesus Cristo nós declaramos vida de Deus, salvação, viciados libertos, demônios expulsos, pessoas curadas, casamentos restaurados, salvação nessa casa, almas alcançadas neste lugar, filhos alcançados neste lugar, nossa vida financeira para a glória do Senhor, projetos avançando, a igreja prosperando, a igreja crescendo, a igreja levando alimentos para aqueles que precisam, a igreja abençoando a obra missionária, a igreja exercendo o chamado, a igreja exercendo a autoridade, a igreja levando o reino, levando o amor. Uma revolução de amor está para acontecer, uma revolução espiritual está para acontecer, uma revolução
revolução de avivamento está para acontecer, uma revolução de avivamento está para ser derramado sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre essa cidade, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem agora, Satanás, você que está procurando nos tirar do foco, você que está procurando nos distrair, em nome de Jesus, perdeu, Satanás, perdeu, em nome de Jesus Cristo, você perdeu. Sobre você agora declaramos o poder e o fogo do alto, o fogo de Deus, o fogo que vem para purificar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, você está debaixo da planta dos nossos pés, você está debaixo da planta dos nossos pés. Você não vai impedir as pessoas de virem para essa casa, você não vai bloquear as pessoas de virem para essa casa. Então eu nessa hora eu declaro falência, todo o projeto que está amarrando as pessoas em casa, que está amarrando as pessoas em suas casas, que está trazendo desânimo, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada. Muralhas estão sendo quebradas, caminhos estão sendo abertos para a casa do Pai. Pessoas virão de longe, aqueles que foram dessa casa, aqueles que estavam nessa casa servindo a Deus, mas estão longe, em nome de Jesus Cristo. Sai, Satanás, da vida dessa pessoa, sai da porta dessa pessoa, sai da casa dessa pessoa, sai da família dessa pessoa, sai do quintal dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Os filhos pródigos retornarão, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro nessa hora um tempo novo sobre este lugar, um semestre próspero, um semestre cheio de unção, cultos abençoados, palavras abençoadas, libertações neste lugar, crianças alcançadas, edificadas, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso, que os desanimados, que os aflitos serão revestidos de paz, serão revestidos de unção, em nome de Jesus Cristo, uma prosperidade vindo sobre essa igreja, riquezas vindo sobre essa igreja. Iremos estabelecer o reino de Deus, iremos influenciar esse bairro, iremos fazer a obra de Deus neste lugar, iremos ser uma igreja com propósito, iremos influenciar as pessoas, iremos ser conhecidos em todos os lugares como a igreja que tem amor, como a igreja que prega, como a igreja que leva a verdade, como a igreja que leva a Cristo Jesus Cristo, que leva a paz, que leva a justiça. Nós não seremos conhecidos como a igreja que eles fracassaram, nós não seremos conhecidos como a igreja dos escândalos, mas nós seremos conhecidos como a noiva, como a igreja relevante, como a igreja que avança, como a igreja que está crescendo em quantidade e qualidade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão nesta hora em direção à sua casa, começa a abençoar seus parentes, seus filhos, começa a declarar em nome de Jesus Cristo: o reino de Deus está chegando, a cultura do céu está chegando, em nome de Jesus Cristo. Em nome, essa dor, essa enfermidade que está assolando a sua esposa há anos, em nome de Jesus Cristo, essa tristeza, esse desânimo, em nome de Jesus Cristo, declara nessa hora a vida, declara nessa hora em nome de Jesus, sobre o vale de ossos secos. A igreja é como Ezequiel, estamos diante de um vale de ossos secos, e o Senhor nos diz nessa noite: poderão reviver esses ossos, ó igreja do Senhor, poderão reviver esses ossos, ó tabernáculo de oração, poderão reviver esse bairro, ó tabernáculo de oração. Será que há esperança para o Jardim Etelvina? Será que há esperança para Baltazar Barroso? Será que há esperança para as famílias? Será que há esperança para esse bairro? E a palavra de Deus está declarando, o Senhor está declarando: profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida. Profetizamos agora sobre todo o vale de ossos secos, em nome de Jesus Cristo. Receba o Espírito do céu, o vento do céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Derramamento do Espírito, Senhor. Avivamento, Senhor. Avivamento, Pai. O Senhor só vem onde há desejo, irmãos. Ele nunca se manifestou onde não há desejo. Ele nunca se manifestou onde pessoas não estão desejando Ele. Ele só se manifesta onde há desejo, onde pessoas o desejam. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Chega de viver uma vida derrotada. Chega de viver uma vida de religiosidade. Chega de viver uma vida de pecado. Chega de viver uma vida se vitimizando. Chega de viver uma vida destruída. Em nome de Jesus Cristo, nós somos a eclésia, somos a igreja. Aleluia, somos os filhos de Deus. E sobre nós existe poder, sobre nós existe unção, sobre nós existe autoridade, sobre nós existe graça. Nós temos a verdade, nós temos o amor, nós carregamos a presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os demônios territoriais, aleluia, do lado direito, do lado esquerdo, que estão impedindo as pessoas de virem para essa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu declaro agora, em nome de Jesus, bata em retirada. Sejam liberados caminhos, as potestades que estão nas regiões celestiais, impedindo as bênçãos espirituais de serem vividas neste lugar, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o desejado das nações, o amado da nossa alma, o Salvador, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Jesus Cristo, Yeshua, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, eu declaramos nessa hora, liberem os céus em nome de Jesus. Liberem os céus em nome de Jesus. Liberem os céus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Muralhas sejam quebradas, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, igreja? Eclésia, você crê nisso? Então aplauda bem forte a Ele nessa hora. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Você vai entender porque o pastor orou dessa forma hoje. Você vai entender, meu irmão. Aleluia. Levanta bem alta a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Quem crê, diga: Deus te abençoe, eclésia. Deus te abençoe. Vai debaixo da paz em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Aleluia.